Espírito Santo, pegando o livro de Atos, capítulo 2, 8, 9, 10, 17, 19. Isso, 19, como texto básico, esperando poder explicar como a igreja primitiva trabalhava e funcionava. Outro dia eu estava lendo que alguém diz que não devemos tomar o livro de Atos como um exemplo de igreja. Por que não? Foi o que o Espírito Santo nos deu. E se você não tomar isso como exemplo, então você vai tomar o quê? Temos que tomar o livro de Atos, sim. Em outras palavras, se as igrejas de hoje em dia não têm pelo menos algumas marcas da igreja do livro de Atos, então não é uma igreja como a Bíblia descreve. É a única maneira que tenho de descrever isso. Vou repetir. Acredito que o livro de Atos demonstra a igreja como o Espírito Santo queria e quer que seja. Se nossa igreja moderna, de alguma maneira, não tem pelo menos algumas das marcas da igreja primitiva, da igreja do livro de Atos, então não é uma igreja bíblica, mas é alguma outra coisa, um ajuntamento de pessoas em um ambiente religioso. Nada mais do que isso. As pessoas não são salvas de verdade, não nascem de novo ou são batizadas com o Espírito Santo, ninguém sabe de cura nenhuma. Nada que venha do poder de Deus acontece ali. De vez em quando alguém é salvo e graças a Deus por isso, mas acredito fielmente que a igreja do livro de Atos é o padrão estabelecido pelo Espírito Santo para a igreja desde então até hoje. Vocês concordam comigo? Tem mais informação sobre o assunto? Acho que você não pode pegar uma seção histórica da Bíblia e dizer que só vale para a história. Tem que ser teológico também. Então acho que isso é um tiro no pé. Como vão dizer que não pode se usar isso? E vocês, hein, que acham? Acredito a mesma coisa. Paulo dizia sobre o Antigo Testamento que essas coisas foram escritas como exemplo. Se as coisas no Antigo Testamento eram exemplo, quanto mais o livro de Atos sobre a nova aliança é escrito como exemplo para seguirmos, como Lauren falou, não só historicamente falando, mas em relação à doutrina também, teologicamente. Existem padrões dentro do livro de Atos, até mesmo no ministério de Cristo existem padrões que temos que seguir. Eu também li que alguém disse há um tempo atrás que não devíamos entender que o que aconteceu no livro de Atos é uma doutrina. Claro que é uma doutrina. Toda a Escritura é proveitosa para a doutrina, para corrigir, é o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Outro exemplo, como Bob mencionou na Antiga Aliança, no Velho Testamento, duas das maiores escrituras sobre louvor e oração se encontram em cenários históricos. A oração que Deus deu foi para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, orarem. Olha, se aquilo é só histórico e não podemos usar para hoje em dia, então, Ana também é um ótimo exemplo, é verdade. Você pode dizer que é só história, mas como o Bob falou, aquilo é um exemplo. E eu te interrompi, Bob. Não, era só isso mesmo. Tá bom. E o outro também era 2 Crônicas 20, uma das maiores orações já feitas. E uma oração em grupo. Jejuar e orar é descrito ali. Aprendemos sobre jejuar na oração de Josafá. E aprendemos sobre louvor e o poder do louvor. Se isso é só história e não podemos usar como doutrina, então perdemos de vista coisas maravilhosas sobre a oração e o louvor. Ou seja, alguém que não quer reconhecer Atos como uma fonte teológica diria algo como você falou, mas alguém que entende que a Bíblia é para tudo o que precisamos não diria algo assim. E existem sim modalidades diferentes na Bíblia, existem razões diferentes pela qual existem, mas toda a Escritura é proveitosa para a correção, para se corrigir, proveitosa para a doutrina e justiça. Então, como o Bob falou, nós recebemos isso como exemplo
E o Espírito Santo realmente quis dizer: o Espírito Santo não mudou, certo? O título desse livro podia ser Atos do Espírito Santo, certo? Então, por que alguém diria que não é relevante para hoje? Porque as pessoas não querem que seja relevante para hoje, querendo continuar em sua própria. Olha, quando o mover de Deus vem, quando o Espírito Santo se move, você precisa fazer duas coisas. Tem que se aderir totalmente à palavra de Deus. Em segundo lugar, tem que haver uma consagração à vontade de Deus. Eu quero que o Senhor quer, Deus, como domingo, enquanto gravamos, é claro. O Espírito de Deus foi um mover poderoso do Espírito Santo em nosso culto. Foi forte. E quando as pessoas experimentam aquilo, saem dali fortalecidas, ajudadas, encorajadas, exaltadas pela presença de Deus, que precisamos desesperadamente de algo assim. Mas é porque tem que se seguir a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então vamos ler o versículo 21, continuando nosso estudo. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Antes de ler as anotações, vamos ver o que estava acontecendo aqui. Simão, o mágico, estava olhando para João e Pedro, orando para que crentes recebessem o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas tinham sido salvas com Filipe, porque ele esteve ali algumas semanas antes, mas nenhum tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então Pedro e João vieram de Jerusalém com o propósito de pregar o batismo com o Espírito Santo e muitos estavam recebendo. Não sei se todos